saber de você é o seguinte. O MBL deixou de lado abandonou alguns comportamentos que há alguns anos teve, que eu acho que qualquer pessoa de bom senso repudiaria. Vamos ver quais. O MBL tinha, por meio de alguns dos seus representantes, muitas atitudes de confronto. O MBL ia para o pau, ia para a provocação para conseguir determinado resultado e, com isso, alavancar sua imagem. E eu acompanhei muito de perto uma sacanagem, uma canalice que o MBL fez contra o jornalista José Roberto Burnier. O bosta do Burnier? Porque ele publicou vamos lá. Uma foto do que seria uma prostituta com os braços num carro, o que seria negociando um programa, e botou a cara do Burnier. O Burnier processou o MBL e ganhou. O MBL foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais. Você está sendo burro. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Burnier. O MBL não perdeu nenhuma ação pro Burnier, ô jornalista. Faça a checagem antes de falar falando bosta aí, ô Tramontina, do teu amigão Burnier. Tá? O MBL não perdeu nenhuma ação. O Burnier, à época, entrou com uma ação contra mim. Ele perdeu em primeira instância, aí depois ganhou em segunda instância. Não concordo com a vitória do Burnier, de maneira alguma. Agora você sabe o que aconteceu do Burnier? Ô, bonitão, vamos lá, dá o play aí, porque esses caras têm esse corporativismo jornalístico. Dá o play, vamos lá, vamos ouvir. Na época, houve também reportagens mostrando que as muitas condenações que eram dadas ao MBL não eram pagas, porque o presidente do MBL tinha R$0 na conta. Então aquilo, aparentemente, era o método. Nós estamos falando de método há vários anos. Então tá falando que eu tinha R$0 na conta e aí eu não tinha pagado o Burnier? Veja só, o Burnier, se quiser executar, faz parte do processo, né? Eu, às vezes, estou sem dinheiro, não tenho como pagar as coisas, né? Prefiro me alimentar do que pagar o Burnier. Mas eu também quero, de maneira bem clara, quero muito pagar as execuções que existam contra mim, especialmente de pessoas tão importantes quanto o Burnier. Vamos lá, dá o play. Qual é o meu método? Nós vamos pro pau, a gente enfrenta, a gente cria situações constrangedoras ou agressivas, muitas vezes, para obter determinado resultado. E eu posso afirmar, diante daquilo que eu acompanhei, que tinha coisa que era canalice, era injúria, calúnia e difamação, que depois se transformava em processos, e aí não tinha como cobrar, porque as pessoas, dentro do método, também não tinha dinheiro na conta. Ué, quem disse? Então agora... O MBL já perdeu ações e pagou. Eu não tô entendendo. Você tá mentindo novamente. Outras pessoas que são do MBL, que ganharam ações e perderam ações, pagam tudo certinho. Foi comigo, cara. Não é um método. Eu nem tenho muitas ações contra mim. Eu nem fico indo na rua provocar. Você é meio burro, Tramontina. Desculpa, eu ia tentar ofender, mas, ô Riso, eu não ofender, mas Riso, é difícil, né? É difícil porque o sujeito é um sujeito ultrapassado, né? Então ele não conhece muito dessa dinâmica. Eu não faço provocação, eu não gravo vídeo de rua. Você sabia disso, Tramontina? Eu não faço vídeo na rua. Eu tô há 11 anos nisso, eu não faço. Então não tem nenhum método. Não tem nenhum método aí. Sacou, Tramontina? Você tá sendo só, assim, impreciso e trabalhando com má fé. Mas aparentemente, Tramontina, você é amigo do Burnier, né? Aí eu preciso te falar o que o Burnier fez. A gente vai contar pra você. Vamos lá, deixa ele falar. Ia perguntar, agora que você tá no movimento, esses métodos não existem mais? Assim, o MBL amadureceu muito, assim, do que eu conheci para agora. Amadureceu muito, eles amadureceram bastante. Tanto é que, sim, começaram, eram todos, sei lá, tinham 20 e poucos anos, todos eles. Eu sou o mais velho hoje ali dentro daquele ambiente. Você é o tiozão. Eu sou o tiozão, Então, assim, eles amadureceram bastante. Não dá para dizer que, assim, o método de chamar atenção é um método que, se você não chamar atenção, você não é visto. Hoje, rede social funciona assim, infelizmente. Eu, por exemplo, sou um cara, eu tenho lá o meu canal no YouTube. E a gente sabe, se eu não fizer uma thumbnail que tem lá um clickbait qualquer, se eu não fizer um videozinho, se eu ficar lá tentando ensinar filosofia no meu canal, eu não vai dar nada naquilo ali. Então, você tem que ficar ali, né, tentando encontrar um meio termo entre você não fazer a canalice, né, e você também não se tornar uma pessoa irrelevante que ninguém quer ouvir. Porque, infelizmente, a internet, ela funciona no hate. Ela funciona na confusão. Ela não funciona no método normal de você trabalhar. Então, o MBL aprendeu isso muito cedo. Não, é provocando, é não sei o que, tal. Então, esse método de provocação do grupo foi o que alavancou o grupo. Então, não, isso assim, não Paulo, pode você negar. tá sendo impreciso. O que alavancou o grupo foi a luta contra o impeachment. Foi luta contra o impeachment. E isso não tem nada a ver com o caso do Burnier. Até porque o caso do Burnier, o Burnier me processou por causa de um meme que não tem nada a ver com coisa de rua. Agora, você sabe o que o Burnier fez quando eu encontrei o Burnier ao vivo?
O Burnier, no momento que estava vendo o protocolo do pedido de impeachment, na verdade a assinatura em cartório do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, havia um senhor de 90 anos, que era o Hélio Bicudo, que morreu logo em seguida. Era um senhor frágil, pequenininho, doente, tá? Um advogado com mais de 90 anos. E aí o Burnier chega na frente daquele senhor de 90 anos e começa a falar rápido, ir pra cima dele. Não, porque isso é um absurdo, uma peça golpista. O Burnier, o Tramontina, o jornalistão Tramontina, o Burnier foi pra cima de um senhor de idade e ele fez um método de provocação que pra vocês jornalistas é válido. Você jornalista pode, aí vocês chamam de quebra-queixo. Ai, nós fazemos o quebra-queixo. Aí vocês provocam. Você acha que você tem a licença pra fazer um jornalismo provocativo, pra obter a resposta e a audiência que você tem. Agora outros não. O Arthur Duval não pode fazer isso. Não, aí é provocação política. Gozado. O Burnier podia. Aí eu na hora cheguei e falei, ô, se acalma aí. Não vai falar assim com o senhor de idade. Pergunta pra gente. Tinha eu, tinha Janaína Pascoal, tinha um monte de gente que era signatário do pedido de impeachment. Ele foi no velho de 90 anos, que tava prestes a morrer. Eu defendi o Hélio Bicudo. Eu defendi o Hélio Bicudo, porque ele estava usando desse método que o Tramontina tá denunciando. Tá aqui, ó. O Burnier, o bonitão, foi fazer, né? Mamãe falei, no senhor de idade de 90 anos. Tramontina. Quem foi fazer provocação foi o Burnier. Pra matéria da Globo, que a época era contra o impeachment. Foi lá, Burnier, lá no cartório, ficar fazendo provocação pra um velho de 90 anos. Um senhor de idade que mal tinha força pra falar, pra responder. Porque, vamos colocar, o Burnier sempre foi petista, é um jornalista petista, e aí ele tinha que tratar o Hélio Bicudo, que é um ex-petista, como um traidor. Aí ele foi lá pegar o traidor. E eu não deixei. E depois, fizemos um meme. O meme era basicamente isso que o Tramontina descreveu mesmo. Havia uma garota de programa debruçada sobre um carro, indicando que há certo tipo de jornalismo que entrega a si a troco de dinheiro. Era isso que o meme queria dizer. É uma crítica política ao jornalismo. Alguém aqui acha que o jornalismo da Rede Globo não se entrega mediante... Aí eu perdi a ação. Perco 10 vezes uma ação se for pra defender o Hélio Bicudo. De uma ação desse tipo do Burnier. Perco 10 vezes que fez rejeição. Perco 1000 vezes. Mas não vou deixar um cara desses humilhar um senhor como o Burnier, como o Bicudo. Não vou. Tá? Aí fica esse Tramontina dando a versão do Burnier. Lógico que você vai dar a versão do jornalista old school global. Sacou? Não vai humilhar a porra do Bicudo, não vai humilhar o legado do impeachment. E nós vencemos e você perdeu, Burnier. Você pode ter ganhado uma açãozinha merda, nós ganhamos o impeachment. Nós estamos na história. Você, no máximo, vai tentar contar ela. Vamos lá, vamos ouvir mais um pedaço aí, se tem mais... Hoje em dia a coisa tá muito mais pé no chão, mas é óbvio que, vez por outra, você cria lá uma ideia e uma coisa que pode chamar, lei anti-Oruan. Então, assim, eles pautaram o debate público de segurança pública, o MBL pautou esse debate com essa lei, com esse apelido, né, muito ligado a um artista muito famoso e tal. E não sei aliás, ó, notado no meu caderninho. Oruan hoje tá preso desde o dia 22 de julho. 22 de julho, faz a conta. Julho, agosto, setembro, 2 meses e pouco, né? A família tenta tirá-lo da cana e não consegue. Desculpa, eu te interrompi só mas falando do Oruan. E foi uma coisa que foi pautada, né, pela Amanda Vitorazzo, que é a vereadora do MBL aqui em São Paulo. Então, quer dizer, virou um statement importante pro grupo e que alavancou mais uma vez o grupo. Então, você criar situações em que seu nome surja e vá pras redes sociais e todo mundo fique falando por dias de você, é uma tática que qualquer um que quer ser visto na internet vai adotar. Também discordo, Paulo. Não é pra ser visto. Nós queremos lutar contra o crime organizado. Não é sobre ser visto. É sobre meter ele num sujeito como o Oruan uma arma política que gerou os erros e que fez com que ele fosse preso. Nós tornamos esse tema grande o suficiente para que ele terminasse na cadeia. Vamos lá. Era visto. Mas eu acho que amadureceu.
Né? Hoje tem muito mais cuidado com certas coisas, no que vai falar, no que vai fazer, mesmo porque com o partido saindo, então óbvio que você ganha um peso institucional muito maior. Porque o MBL, enquanto grupo político, vai continuar existindo. É um jeito bacana. E ele quer ter uma relação bacana com essas pessoas. Só que esses caras não são bacanas, esses caras não são legais. O Tramontina não tá de boa fé. Mas vai ser difícil você dissociar o partido do grupo. Né? Então o grupo vai precisar se adequar a uma lógica de não prejudicar o partido, por exemplo. Então é óbvio que isso tudo tem que ser pensado. Então, né, tem que mudar a dinâmica do grupo, né, o que eu acho que já vem acontecendo. Nós tivemos, inclusive, problemas. Porque o nosso estúdio era no mesmo prédio que tinha sede no escritório da MBL. Você usou aquele estúdio, também trabalhou lá. Sim, né? sim. E hoje você continua como integrante do MBL, você continua visitando o mesmo lugar. Mas eles começaram a fazer guerrilha contra os convidados que iam pro nosso estúdio. Que convidados? Né? E aí, na hora que o convidado sair... O Guilherme Boulos apareceu no escritório, no prédio do MBL, e a gente não vai falar com o Guilherme Boulos. Vocês que foram pro prédio do MBL, vocês do Flow News que foram pro prédio do MBL, vocês sabiam que a gente tava lá? Eu até avisei, se aparecer cara que a gente não gosta aqui, que pode botar a vida das pessoas que trabalham aqui em risco, não é culpa minha, tá? Que isso, na minha área, vai entrar na minha área, o Guilherme Boulos vai ficar andando aqui, vai tomar no cu, Guilherme Boulos. Vocês fizeram o que vocês quiseram, vocês são uma empresa. Tomem decisão correta, caralho. É cada uma. Ai, não, o Guilherme Boulos vai estar andando aqui com você. Não vai. Vai se fuder o Guilherme Boulos. Que bobeira, foi fazer guerrilha. Guerrilha quem faz é esses caras pedindo morte dos outros da Palestina. O Guilherme Boulos preocupado com guerrilha agora. Que loucura.